Jó capítulo 1, versículo 6 adiante. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste ele de proteção, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e seus gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O homem está na abundância de fortuna. Aí vai surgir uma reunião no céu e vai aparecer. É nessa reunião que está acontecendo no céu, vai aparecer lá, vai estar lá, essa reunião vai ser feita pelos filhos de Deus. Pelos filhos de Deus vai ter esta reunião lá no céu. E nisso aparece quem? Satanás. Satanás, ele vai aparecer e Deus vai fazer uma pergunta para Satanás. Viste o meu servo Jó? Tu viste o meu servo? Viste não, observaste? No versículo 6 está dizendo assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Se você observar aqui, você já vai ver que Satanás, ele foi intruso. Ele foi intruso. Satanás, ele chega, ele não é convidado, mas ele vem. Ele quer intrometer naquilo que não é da conta dele. Ele quer intrometer naquilo que não é da conta dele. O que o sujeito foi caçar lá no céu numa reunião de poderoso? Mas ele foi. Ele foi. Está aí no versículo 6. No versículo 7, o Senhor vai dizer, o versículo vai dizer assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Deus pergunta a Satanás de onde ele está vindo. E a resposta de Satanás é esta: de rodear a terra e passear por ela. Não só da terra, mas pelo que a gente vê no céu também, porque ele está lá intrometendo, metendo o seu nariz sujo onde não devia, mas estava lá. Você sabe, meus queridos irmãos, só nesse versículo 6 e 7, eu vejo aqui, eu aprendo muitas coisas ao mesmo tempo e vou citar algumas delas. Se você pode glorificar a Deus, aproveita este momento e glorifica o Senhor. Se você pode invocar o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor. Você sabe por que eu falo isso? Porque Satanás, ele é intruso. Ele é intrometido. Ele vai, entra nos lugares aonde não é convidado, aonde não é desejado, mas ele vai. E muitas pessoas abrem a sua boca para dar lugar para ele. Muita gente abre a sua boca para falar besteira e dar lugar ao Satanás. Eu falo sempre,
O mesmo tempo, o mesmo sacrifício que você vai fazer no momento da ira para falar o nome do coisa ruim, é o mesmo sacrifício que você faz para poder glorificar a Deus. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Por que não usa este momento para engrandecer o nome do Senhor? Ele, sem ser convidado, ele já intromete. Imagina sendo convidado. E olha onde é que ele vai meter as caras. Preste atenção. Já é um absurdo onde ele foi meter a cara, lá no céu. Na reunião de santos, ele foi meter o nariz lá. Agora ele vai caçar, mexer com outra coisa que não dá legalidade para ele. Preste atenção. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Nós vamos pegar mais uma parte aqui nesse versículo 7. E vamos lá em Mateus capítulo 4. Jesus está fazendo o quê? Jejuando. Jesus está jejuando. Satanás foi convidado para isso, foi? Não, Satanás não foi convidado para isso. Mas ele estava lá rodeando Jesus. Ele estava lá. Se tu és o filho do Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Lá está Satanás com as suas perturbações. Se prostrado me adorarás, te darei todo este reino. Lá está Satanás atentando. Ele foi convidado? Não, não foi convidado. Mas ele foi lá atentar. Ele foi lá perturbar. Tem um salmo que fala assim, que Satanás é o perturbador das nações. E Satanás está falando o que para Deus aqui no versículo 7? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele fica rodeando. Pedro disse assim: Satanás, o vosso adversário, ele fica ao derredor, urrando como um leão e caçando a quem possa tragar. Então preste bem atenção. Então ele já fica ao redor, urrando como um leão e caçando a quem possa tragar. Se o sujeito teve a audácia de ir numa reunião no céu, se o sujeito teve a audácia de tentar Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo, imagina nós. Imagina nós, falho pecador. Sabe por que eu falo isso? Porque Deus cita o caráter de Jó para ele, mas ele ainda assim vai lá perturbar o coitado do homem. Olha aí, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Em outro tempo eu preguei aqui e falei que a humanidade, os crentes, vou dizer que os crentes, as pessoas cristãs que professam a fé em Cristo Jesus, está na hora de despertar, desacordar e deixar de ser apenas cristão para ser servo, cristão, servo de Deus. Eu falei isso aqui em outro tempo. Vivemos uma época em que tem bilhões de cristãos, bilhões de membros, mas poucos servos. Poucos servos. Então, vivemos um tempo em que precisamos de enxergar as coisas de uma forma diferente. E deixarmos de ser membro, de deixar apenas de ser membro, ou de apenas de ser crente, de crer em Jesus, e começar a ser servo, a ser praticante, a ser instrumento de Deus. E Deus está dizendo:
viste o meu servo Jó? Observaste tu o meu servo Jó? Perguntou Deus. Satanás, ele não falou que observou Jó, ele não falou não. A resposta de Satanás para Deus revelou o que ele já fazia há muito tempo. Olha aí no versículo 8. Deus vai continuar dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Observa a resposta de Satanás. Satanás nem chegou a falar: eu observei, ele nem falou isso. A resposta dele foi muito clara. Então respondeu a Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Quando ele fala debalde, ele está se referindo de muitos bens tu encheu ele, de muitas riquezas tu encheu ele, de muitas prosperidades o Senhor encheu ele. Aí Satanás está dizendo assim, Satanás não olhou para as qualidades de Jó, ele não citou as qualidades de Jó. Você observou o tanto que ele observou Jó, que ele disse o que ele tinha. Ele disse para Deus o que ele tinha. Então Jó observou muito a Satanás. Enquanto Deus está citando os caráteres de Jó para Satanás, Satanás está dizendo o que Deus fez na vida dele, o que Deus deu para ele. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Debalde de bens o Senhor encheu, transbordou ele de bem. Olha no versículo 10. Porventura tu não secaste ele de proteção? Então o sujeito está observando ou não está? Isso quer dizer que Satanás já havia tentado contra ele. Porque ele está dizendo no versículo 10: porventura tu não secaste ele de proteção? Então Satanás viu que Jó estava protegido. Ele percebeu, ele notou, ele observou. Se Pedro disse assim: Satanás, o vosso adversário, fica ao vosso derredor, urrando como leão, caçando a quem possa tragar. Pedro está dizendo assim: Satanás está buscando a quem está ao seu alcance para o destruir, para o causar danos. Satanás, o vosso adversário, fica ao vosso derredor, urrando como leão e caçando quem possa tragar. Eu entendo que nesta palavra, eu entendo que há gente que está ao alcance de Satanás e gente que não está ao alcance de Satanás. Nós vamos pegar um exemplo, Jó. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Então não estava ao alcance de Satanás. O pior erro do ser humano é tirar a sua confiança em Deus. O pior erro do ser humano é tentar na sua caminhada, nas suas crenças que não conduzem a lugar nenhum, e se torna vulnerável aos ataques de Satanás. Porventura tu não cercaste ele de proteção, a ele, olha aí, a sua casa e tudo quanto tem? O que Satanás está dizendo? Eu falei e volto a repetir, vivemos um tempo em que devemos de ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor Jesus Cristo. A obra de suas mãos abençoastes. Olha aí. Satanás está citando tudo isso para Deus. A obra de suas mãos abençoastes,
e o seu gado se tem aumentado na terra. Como o sujeito observou, né? Olha a observação profunda que ele fez. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O ponto muito importante que nós vamos falar aqui hoje é que Deus não está preocupado com a riqueza. É que Deus não está preocupado com quanto o homem tem na conta. O quanto de bem ele tem na conta. O quanto de bem tem no seu nome, o quanto de dinheiro ele tem, o quanto de fama ele tem. Deus não está preocupado com isso. Cristo Jesus não padeceu na cruz para nos encher de riqueza aqui nessa terra. Cristo Jesus padeceu na cruz para nos encher de riqueza no céu. Se observarmos o versículo 12 adiante, Deus vai permitir Satanás tocar no bem de Jó e tocar até mesmo na sua carne. Muito obrigado. Meus queridos, eu não acho errado nós buscar as nossas conquistas. Eu não acho errado nós termos uma dependência financeira. Mas eu acho errado colocar a dependência financeira acima do nosso Deus. Acima da nossa salvação. Por que eu falo isso? Porque Deus olhou o caráter de Jó, mas não olhou para a sua riqueza. Porque Satanás achou brecha em tocar nas feridas de Jó por causa da riqueza que ele tinha. Observa aí. Enquanto Deus está citando o caráter de Jó, Satanás está citando o que ele tem de bens materiais. Eu vejo nisso aí que Deus está buscando pessoas com caráter. Eu vejo nisso aí que Deus está buscando pessoas íntegras. Está aí no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? A observação que Deus perguntou para Satanás não era sobre a riqueza, é sobre o caráter do homem. É sobre o caráter, a sua dignidade, o seu temor a Deus. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, seja sincero com Deus, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Seja sincero com o Senhor. Ele vai citar: homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Deus não está olhando o quanto o ser humano tem de bens nessa terra, tem de ouro, tem de tesouro, tem de bilhões de reais. Deus não está olhando isso. A riqueza que o Senhor enxergou em Jó é o seu caráter. Glória a Deus, aleluia.
Deus não enxergou os continentes conquistados por Jó. Deus não olhou os gados que Jó tinha. Deus não mencionou isso para Satanás. Quem mencionou isso foi Satanás para Deus. É uma resposta de Deus para Satanás. E Satanás deveria ter se tocado na hora. A resposta de Deus para Satanás é isso: eu confio no Jó, porque Jó é um homem íntegro. O meu servo é um homem sincero, Satanás. O meu servo é temente a mim, Satanás. É a resposta de Deus. E que se desvia do mal, Satanás. Como Satanás, ele enxerga as coisas de uma forma diferente de Deus, ele vai começar a falar de riqueza, enquanto Deus está falando de caráter, enquanto Deus está falando de modelagem, de temor. Satanás está falando de bens materiais. Deus está dizendo para Satanás: olha, Satanás, o que Jó tem na terra pouco me importa, o que me importa é o que ele é para comigo. Jesus Cristo disse para o jovem rico: vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Ele entristeceu. E Jesus Cristo disse o quê? O que Jesus está dizendo? Ô jovem rico, seu dinheiro aí, você vai morrer, vai ficar tudo aqui. O que eu quero é integridade, sinceridade, jovem rico. Eu quero temor. Eu quero o primeiro. Eu quero que eu seja o primeiro de tudo na sua vida, jovem rico. Eu quero que eu seja assim. Você é capaz de pegar os seus bens, jovem rico, e dividir com os pobres? Para você ter a salvação no céu, um lugar reservado no céu, você faria isso, jovem rico? Ele entristeceu. A Bíblia fala: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Tem gente que é capaz de trocar a sua vida inteira com Deus por um ente querido da sua família. Tem gente que é capaz de blasfemar contra Deus porque Deus tirou um ente querido da sua vida, colheu o fôlego de vida dele. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Há um propósito para tudo embaixo deste céu. Há um propósito de Deus para tudo embaixo deste céu. O Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. O nosso Deus compadeceu de nós, enviando o seu Filho unigênito, deu a sua maior riqueza, que é o seu único Filho, para padecer na cruz por nós pecadores. E agora é difícil demais para nós humanos na terra aceitar a Jesus Cristo como o único soberano. Rebantakasu Tikaya sai. Observaste tu, meu servo Jó, Satanás? Observaste? Deveríamos ter visão de Deus. Enxergar o máximo como Deus. Enxergar o caráter. Enxergar o temor. Enxergar a sinceridade. Enxergar sermos retos. Desviar do mal.
e não uma visão teísta, não ter uma visão terrena. Jó enquadrou dos perfil de Deus. Tinha muitas riquezas, mas não depositou seu coração nela. Não depositou o seu coração. Nós vamos pegar aqui um casal que está lá no livro de Gênesis, chamado Ló e sua esposa. O sujeito estava com o seu tio chamado Abraão. Foi para as campinas. Nas campinas, as condições financeiras cresceram. O servo de Abraão e de Ló começou a se contender-se. E Abraão disse: Ló, não é lícito que isso seja, pois que os nossos servos se discutem uns com os outros. Se tu disseste que vá para a direita, eu vou para a esquerda, Ló. Ló, olha as campinas verdes. Eu vou para as campinas de Sodoma. Fez a sua escolha. Nós vamos chegar lá. E as coisas começaram a se multiplicar. Aquilo que parecia bonito começou a se ficar feio. Sodoma e Gomorra começou a se contaminar no pecado de uma forma absurdamente exagerada. Deus vai enviar um anjo lá. Ló, pega as suas filhas, pega a sua esposa e carca fora daqui, caça seu rumo. O Senhor Deus vai destruir essa cidade. Lembrando que as campinas de Sodoma e Gomorra eram as campinas verdes, mais valorizada, a ruína que chegou o trem. Ló, você vai pegar sua esposa e suas filhas e vai sair correndo daqui e não vai olhar para trás. Há quem disse por aí que a mulher olhou porque estava com o coração na riqueza. Eu posso já usar isso como alegoria, porque até então a minha Bíblia não fala que ela olhou por causa da riqueza, de tudo que ficou lá. Mas eu posso alegar uma coisa: muitas pessoas vão ficar para aqui por causa do seu coração terrista, por causa do seu coração na terra. Tem gente nesta terra que discute por causa de 10 reais. Tem gente nesta terra que discute por causa de 20 reais. Por causa de R$1 até tirar a vida dos outros. Muitos vão ser surpreendidos. E eu não falo isso só meio cristão. Eu falo isso no modo geral. Na outra quarta-feira passada, eu cheguei a mencionar aqui que há muitas igrejas por aí que já não cultuam a Deus, mas cultuam o dinheiro. Tem muita gente dentro da igreja de Cristo que está recebendo o seu galardão aqui na terra por causa da ganância do dinheiro. Está recebendo o seu salário aqui. E vão ser surpreendidos. Em vez de encher o coração das coisas dessa terra, enche o seu coração do poder de Deus. Enche o seu coração da presença do Senhor. De sinceridade, de temor, de retidão, de caráter. Está lá um sujeito e uma sujeita, chamado Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos. Prometeram-lhe vender uma herdade e repartir parte dos bens com a igreja do Senhor.
Prometeu, cumpre. Primeiro foi uma diante dos apóstolos, já tinha tirado a sua parte por fora, mas assim que faz. Vou dar essa parte tudo aqui não, dá só um pouquinho só. Eu tinha combinado com a mulher, não, parte nós esconde, parte nós entrega. Quando chega lá, Pedro só vai olhar, porque tu não mentiu para o homem, mas para o Espírito de Deus. Só viu o sujeito, caiu morto para trás. Pegou o sujeito, leva ele para enterrar. Os homens levaram para enterrar. Daí a pouco aparece lá a mulher dele também. Vai lá entregar a verdade. Os homens vêm chegando. E Pedro olha. Vixe, aqueles homens ali sim. Tá. Aqueles homens que enterrou seu marido. O mesmo vai enterrar você também. Cai para lá. Coração no dinheiro. Na riqueza. Você sabe em qual riqueza o nosso coração tem que estar? É aquele que nos comprou com o seu sangue. O nosso coração tem que estar em Cristo Jesus, que sacrificou a si mesmo, sendo 100% homem, 100% Deus, não teve por usurpação de usar o seu poder para nos dar a salvação. Mesmo sendo perseguido por nós, caluniado por nós, ele ainda ora: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. O Senhor é grande em misericórdia. Ele enviou o seu Filho amado, o único Filho, para nos resgatar das trevas, para nos tirarem da opressão, para nos dar vida eterna. Confia no Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Eu vou falar para você mais um aqui, cuja conquistou muita riqueza, um sujeito chamado Salomão. O homem conquistou muitas riquezas, mas perdeu o temor a Deus. O que isso adiantou? Não adiantou nada. Não adiantou. O nosso dinheiro de nada vale para entrar no céu. A porta vai ser a mais estreita. A porta não vai se enlarguecer por causa do nosso dinheiro, não. O pior do ser humano é achar que porque tem muito dinheiro, ou que seu coração está lá no dinheiro, que proclama o nome do Senhor, ele está salvo com o coração pregado no dinheiro. Eu não bebo, eu não fumo, eu não gandaio, eu não bagunço, eu só tenho meu diário aqui, eu estou dando glória a Deus, mas o coração pregado na terra, não é só o dinheiro não, meus queridos, o coração pregado em bens materiais dessa terra, o coração pregado nos cavaquinhos de barro chamado família, também isso pode sim trazer uma interferência na nossa salvação. Sabia? Eu tenho o que falar, eu tenho certeza que Deus tem um objetivo com essa palavra. Tem gente que Deus escolheu o fôlego de vida de um ente querido seu, mas ele ainda chora a perca até hoje. Não conforma com a perca. Parem com isso. Parem com isso. Deus escolheu o fôlego, deixa. Já foi.
Foi a vontade do Senhor. Coração pegado, os corações apegados aqui na terra, vai ficar aqui na terra. Os corações apegados no céu, subirão para o céu. A pessoa que se apega às coisas celestiais, subirão para tomar posse daquilo que o Senhor preparou para ela lá no céu. Que galardão recebe o homem na terra? Sabe qual o galardão que o homem pode receber aqui na terra? O galardão que ele recebe na terra vai ficar na terra mesmo, junto com ele. O único galardão que é eterno, é o que Jesus tem preparado para nós. Alegria. Não haverá mais lágrimas. Uma coroa de vitória. Eu vou vos preparar lugar para onde é que eu esteja, vós estejas também. Apocalipse 21. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Nunca mais. E aqui nessa terra? Você já prestou atenção que quanto mais as pessoas se apegam nas coisas dessa terra, mais eles sofrem? Você sabe por que mais ele sofre? Porque as coisas dessa terra não consolam o coração dele. O único que consola o coração do ser humano é Jesus, o Espírito Santo Consolador. Eu vou para o meu Pai e enviarei o Consolador que ficará convosco até a consumação do século. O único que pode nos consolar nos nossos momentos tristes, aborrecentes, é o Espírito Santo de Deus. Se nós trocamos toda esta riqueza por as coisas passageiras desta terra, o que vai ser de nós? Tem um sujeito que eu admiro muito chamado Zaqueu. Quando o Senhor Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa desta árvore, porque hoje me convém pousar em sua casa. O sujeito desce correndo. Então vão logo para lá. Aí os outros acusadores vão falar: tu vai pousar em casa de pecador? Vai. Aí Zaqueu vai dizer: se eu tiver defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mente e dividirei ainda as minhas riquezas com os pobres. Você sabe o que Zaqueu está dizendo? Eu tenho meu coração livre. Eu conheci o Redentor, o Salvador. Meu coração não está aqui nesta terra. Se eu estiver devendo, eu pago. E ainda divido ainda metade dos meus bens. Aí Jesus vai olhar: este aí é filho de Abraão. Vamos para lá pousar na casa dele. Jesus pousa na casa, em corações que tem a porta aberta para ele, para a entrada, porque muitos têm a porta de saída aberta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta esta igreja ser cheia de riqueza, ser um prédio de todo tamanho, exuberante, cheio de bancos caríssimos, microfone das mais altas tecnologia, o som das mais alta tecnologia, os pisos, tudo, como é que chama aqui esse piso caro lá, me lembra aí, porcelanato? Que adianta ter que um altar aqui com um púlpito que custa 5, 6 mil reais, talvez até mais, né? Umas baterias de altíssima tecnologia, mas Jesus está lá na porta, eis que estou à porta e bato. Adianta? Igreja de Laodiceia, adianta ser rico? Adianta ter multidões de bens? Não adianta. Ageu capítulo 2,
o Senhor vai fazer. Vai falar assim: olha, vocês vão pegar madeira de cipreste, vai construir o templo que foi destruído. O templo que era construído por quê? Por prego de ouro. O templo que foi construído com quê? Com escada de ouro. Os sarrafos de ouro de todo tamanho. Era ouro que não se cabia mais. Não tinha caminhão para puxar tanto ouro que tinha no templo que Salomão tinha construído, né? Aí Deus vai mandar eles fazer um templozinho humilde de madeira. Aí eles vão começar a questionar: ah, Senhor, é que o templo aqui é de madeira. O templo do passado tinha ouro, tinha as bandejas, os talheres de ouro. Tudo lá era de ouro. Era de bilhões de dinheiro que custava, era muito dinheiro. Aí o Senhor vai lá e vai falar: meu profeta Ageu, vai lá falar com esse povo que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus está dizendo assim: não é templo que manifesta o meu poder, não é templo de ouro que compra minha riqueza. O templo pode ser de madeira, o templo pode ser pobre, mas a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Quem viu a da primeira e verá a de hoje. O Senhor está pouco se lixando para a nossa riqueza aqui nessa terra, irmãos. O Senhor quer que nós andamos sinceros, não quer que nós fiquemos devendo e dando calote. Mas agora, Deus está preocupado com a nossa salvação. O Senhor, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, padeceu na cruz para nos salvar, para salvar a humanidade. Você não vê Jesus pedindo lá na oração, na cruz: Pai, perdoa eles e dá muita riqueza para eles. Não, Jesus não orou assim. Jesus orou assim: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Jesus proclamou perdão para eles, não a riqueza. O Senhor Jesus proclamou perdão para nós, não a riqueza. O Senhor Jesus proclamou a salvação para nós. A nossa maior riqueza é ter Jesus na nossa vida, acima de todas as coisas. E a riqueza que o Senhor vê em nós é o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa honestidade, sinceridade. Isso que o Senhor vê em nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.